Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Essa semana que passou nós tivemos que reprisar alguns programas, né? Peço desculpas aí, mas tenho certeza que valeu muito a pena, porque os programas também que nós reprisamos foram programas super válidos aí para a população brasileira poder rever e vai poder rever também agora nesse recesso que a gente vai fazer aqui do programa, e a gente vai conseguir reapresentar grandes programas que nós fizemos aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral. Mas já demos uma prévia aí durante essa semana que passou aí por motivos técnicos aqui. Bom, hoje a gente vai discutir aqui no programa Cultura Geral, nós vamos bater um papo super interessante. A primeira coisa que a gente vai discutir aqui é essa criminalização antecipada da mídia, né? Quando tem um processo penal em curso e tudo, e às vezes a pessoa chega até o final já condenada, né? Vamos discutir também as dificuldades que as pessoas têm também nos juizados especiais, né? E vamos discutir aqui também essa questão do porte de arma. Aí tem novidade aí, uma lei super nova. A gente vai bater um papo super interessante sobre esse assunto aí. Porte de arma, tem muita novidade, viu, gente? Quem tem uma arma em casa é bom ficar atento aqui. A gente vai falar também um pouco de arma branca também. Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Cássio. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui para a gente poder tratar desses assuntos. Né? Vou falar do porte de arma, né? E de outros assuntos também, não é só isso não, né? Prazer é todo meu. Gostaria de agradecer a oportunidade e estar participando e passando informação para a sociedade, que é muito importante. Doutora Amanda, é um prazer te receber, viu? Aqui o programa se sente muito honrado em receber esses convidados que o João, às vezes pega todo mundo de surpresa também, né? Convida todo mundo essa última hora, mas é sempre um prazer receber essa turma da OAB aqui no Cultura Geral. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, falar de um tema que eu sou apaixonada, agradecer também o convite, e será um prazer aí passar um pouco da experiência para a população de Nova Lima e para todos os telespectadores. Bacana. Muito obrigada. Doutor André Neuvan. André Neuvan. A gente vai falar um pouquinho aí, seja muito bem-vindo, a gente vai falar aí dessa coisa, dessa dificuldade que as pessoas têm, às vezes, lá no juizado especial, né? Principalmente em Belo Horizonte, né? Aqui as pessoas até elogiam aqui, mas em Belo Horizonte as pessoas sofrem muito com isso, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Muito obrigado, é um prazer, né? Nova Lima, uma cidade que eu gosto muito, morei aqui um tempo, né? E é um prazer estar aqui, junto com a doutora Amanda, com o doutor Cássio. Sentiu muito frio aqui, né? Acostumei. Acostumou com o frio? Nem sente frio lá em Belo Horizonte, não sinto mais, não sinto. Bom, o doutor Cássio, qual é a novidade que a gente tem aí com relação ao porte de arma? Então, tem a nova lei agora, que entrou recentemente, que ela altera o porte de arma de uso restrito para crime hediondo. E qual foi? Foi falado que o crime hediondo para o porte de arma de uso restrito foi apontado pela mídia como uma forma de coibir, de sempre estar ali em cima da criminalização da arma de alto poder lesivo, que seria o fuzil, a escopeta, essas armas de alto poder. Esquecendo das menores, né? Das menores. Só que não é bem assim no sentido de que a mídia pôs isso. Mas isso também vale para aquelas armas de menor poder ofensivo. Aquelas armas que tinham já de geração, que vem da família, uma arma de poder bem baixo, um 22, um 32. Essas armas também, quando se tem o seu número suprimido, ou seu número de identificação não é localizado, ela é considerada uma arma de uso restrito. Tendo isso, agora, a partir dessa lei, ela é considerada crime hediondo. Então, a pessoa que for pego, mesmo com essa arma, que não é essa arma que for posta pela mídia, é uma arma de poder ofensivo, que seja esse 22, um 32, um 38, que não tenha numeração, ou vulgarmente diz, a numeração raspada, essa pessoa vai responder pelo crime hediondo. Então, o crime hediondo, ele não vai poder, como diz a Constituição Federal, ele não pode ter a fiança, torna-se um crime inafiançável, um crime que não tem graça nem indulto. O que seria isso? A anistia.
Então, assim, não teria o perdão, entre aspas, né, judicial, que seria uma, como diz a população, uma brecha judicial, não teria. Então, ele teria que cumprir essa pena inicialmente fechada. Pessoa que tenha uma arma em casa, qual que é o caminho? Ela pode entregar ela para as autoridades? Como é que ela deve fazer isso? Ela chama, o ideal seria chamar a polícia em casa, levar na delegacia, porque ele corre o risco, né, nesse trânsito assim, de estar levando da casa dele até a delegacia, de sofrer uma batida policial e acabar sendo preso. Certo. A lei, o Estatuto do Desarmamento veio para isso, né? Na época teve um tempo que podia se entregar, mas ainda existe isso. Tem que procurar a autoridade competente, informar da situação e informar o manuseio dela. Eles podem até estar emitindo uma guia de transporte que você vai pegar ela, levar com essa guia de transporte. Você pode levar ela no local que eles informarem que essa arma vai ser levada à destruição. Se for uma arma que existe um número, que existiu um registro anterior no nome de um parente ou de um ente, seria pegar e tentar, junto à polícia competente, tentar pegar esse registro e atualizar ele no nome dessa pessoa. Para a pessoa conseguir um porte de arma, quais são os caminhos que ela tem que pegar? Hoje é muito difícil a pessoa adquirir um porte de arma? O porte de arma hoje, embora a lei traga como acabou o porte de arma, não é bem assim. Existe a maneira de conseguir, mas existe o teste de aptidão que tem que ser feito e o teste psicológico que tem que ser feito. Esses dois testes, a partir daí, você tem que entregar toda a documentação que é exigida pela Polícia Federal. Essa documentação é analisada junto com uma declaração de necessidade. O que tem acontecido é que a Polícia Federal não tem aceitado a declaração como uma forma plausível para se adquirir a arma. Então, normalmente, para se adquirir essa arma, nessa declaração tem que constar, normalmente, alguma coisa que vai lhe trará a necessidade de estar portando essa arma. Não uma coisa simples como simplesmente uma segurança, mas sim um bem maior tutelado que seria a vida estando em risco. Doutor André, depois eu vou colocar a doutora Amanda nessa conversa aqui. Claro. Quais são as dificuldades que as pessoas têm lá no juizado especial? Você chega lá, está sem advogado, quer juizar uma ação? Pois é, o juizado ele veio com uma ideia de solucionar o acesso à justiça. A princípio seria isso. No artigo 9º lá da Lei 9.099, que é a lei que regulamenta os juizados especiais, diz que abaixo de 20 salários mínimos eu posso postular sem a necessidade da intervenção, da representação por um advogado. Na prática, isso gera muitos problemas. A gente gosta de fazer muita analogia, né? Quando vê um cliente, a gente pega muitos problemas relativos à pessoa que instaurou um processo sozinha e não teve um conhecimento técnico, esbarrou em questões que são inerentes do direito, porque o direito não é uma fórmula pronta, o direito tenta se adaptar à vida, é a vida ao direito e acaba que o advogado tem que tentar consertar depois. Isso acontece muito, muito. E a gente faz analogia com a medicina, como se automedicar, né? Uma coisa muito parecida, porque o advogado representa a parte. O juiz não representa ninguém. Os serventuários, eles atendem a todos, né? As duas partes do processo, no caso, ou mais, né? Tem processo, tem mais. Mas, enfim, então, são muitas dificuldades, desde a preparação do processo, no caso do consumidor, né? Eu trabalho muito com o direito do consumidor, desde a preparação, da documentação, até o momento do procedimento, o momento de pedir uma prova, as partes sim, no recurso. São vários problemas dentro dessa linha. A pessoa que tem um problema, por exemplo, ela não constitui advogado do primeiro momento. Quando ela vai para o segundo momento ali, que precisa de apresentar um advogado, que é uma instrução, né? No recurso. No recurso, aliás, ela precisa apresentar o advogado. Na maioria das vezes, qual o tipo de prejuízo que a pessoa pode ter? Olha, eu gosto de falar que desde a conciliação ela tem um prejuízo. Porque no juizado especial funciona da seguinte maneira. Eu instauro um processo, às vezes contra uma multinacional, um banco, e chegando lá, eles vão me apresentar uma contestação em audiência. E aí varia, tem juízes em algumas regiões que permitem que que a parte faça uma impugnação àquela contestação depois. Dê um prazo, fala, ó, daqui a 5 dias você apresenta, né, uma impugnação ao que os advogados daquele banco falaram, né? Ou não, normalmente, o que funciona em Belo Horizonte, por exemplo, né, em Contagem também é muito assim, tem que ser na hora.
É verbal. Você tem que ler aquela petição, às vezes, de 15 páginas, né? Até nós que somos advogados temos uma certa dificuldade, né? A gente briga muito por isso, porque você tem que ler uma petição e impugnar os pontos, porque aquilo vale mais para frente. Né? O juiz é obrigado a fundamentar uma sentença e ele tem que levar em conta tudo isso. E quando você deixa de falar naquela conciliação, você tem esse problema. E tem também a audiência de instrução, né? Onde precisa, nesse caso, o ideal é que tenha, né, um advogado para ouvir a testemunha e guiar, porque envolve uma questão muito técnica, né? Ainda tem muito problema com o consumidor ainda? Tem. Os problemas de consumidor, essa relação de consumo ainda gera muita demanda ainda? Agora, a gente está discutindo isso muito na OAB Jovem, né, de Minas Gerais, porque os juízes, em muitos casos, eles entendem que aquele transtorno que o consumidor sofreu por cobranças indevidas ou problemas com um produto com defeito, por uma devolução, compras via internet, foi um mero aborrecimento comum e não gera um dano moral. Em termos práticos, o que as empresas têm entendido? Que sai mais barato litigar até o fim, recorrer, do que resolver administrativamente, por um saque, por um serviço administrativo. Isso tem abarrotado o judiciário. Tem abarrotado, porque quem decide se tem acordo ou não é uma empresa multinacional, ela que dá o tom do mercado, e não o consumidor pequeno, que é um cidadão comum, ele nem quer procurar a justiça, né? Normalmente a gente ouve muito, não vou procurar a justiça não, porque vou evitar a dor de cabeça. Mas as empresas não, mesmo porque elas têm um aparato jurídico muito mais forte. E muitas vezes o consumidor não se prepara também, né? Não pega o número de protocolo de atendimento, que é essencial. Eu quis falar isso, eu anotei aqui. A empresa ela tem que juntar as gravações, mas só se o consumidor tiver um número anotado. É muito comum o juiz falar, olha, a ação é improcedente porque não tem provas suficientes para constituir o direito mínimo. E às vezes o consumidor confia muito no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que fala da inversão do ônus da prova, isso, né? Mas ela não é absoluta, né? O mínimo, os elementos mínimos, como um comprovante de pagamento, né? A gente aconselha, tira foto, hoje tem celular, né? Muito fácil, tira uma foto, vai guardando os comprovantes, vai guardando o número de protocolo, tem uma caderneta para prevenir, porque isso tudo faz uma diferença muito grande lá na frente. Doutora Amanda, só não ficar de espectadora aqui ao vivo, né? Essa situação que nós colocamos aqui no início, que é das pessoas que já são condenadas antes de ser julgadas, né, até o final, né? Tem sido cada vez mais recorrente esse fato da mídia ser ter um juízo não só de valor, mas assim, já de condenação definitiva da pessoa. Ela pode ser absolvida no judiciário e acaba sendo condenada socialmente? Extremamente comum, Betão. Eu costumo assim, eu como pesquisadora do tema, né, esse foi o primeiro artigo que eu escrevi, eu vejo que isso é uma questão que ela está intrínseca à natureza do ser humano, né? A natureza do ser humano, muitas vezes, ela tem aquela sede de justiça, né? Quando eu trouxe a abordagem desse tema no tocante ao tribunal do júri, né, porque no tribunal do júri a gente tem, a gente consegue perceber isso com mais clareza, tendo em vista que os juízes de fato, né, que julgam os crimes dolosos contra a vida, né, explicando um pouco para os telespectadores, a competência do tribunal do júri é julgar os crimes de homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio e aborto, né, então essas são as competências, crimes dolosos contra a vida. E quando se trata dos crimes dolosos contra as vidas, os juízes, né, quem forma o conselho de sentença, são pessoas da própria sociedade, né? Então, as pessoas que da própria sociedade, elas assistem televisão, né? O jornal está o tempo inteiro. Quando eu me refiro à mídia, não me refiro só à mídia televisiva, né? Jornal, novela, existem estudos que falam, inclusive, de teatro, cinema. Então, essa influência do meio, ela vem de todas as formas, com uma vasta amplitude. Né? Então, isso acontece diuturnamente, essa influência, e é muito importante para a sociedade entender como funciona esse mecanismo, né? Porque a mídia ela faz esse intercâmbio do fato, né, para a sociedade. Né? E isso influencia no processo como um todo, principalmente no tocante ao tribunal do júri, porque quem vai julgar esses fatos são pessoas do povo.
né? Então, no Brasil, em 1822, a natureza do Tribunal do Júri, a sua competência era de julgar justamente os crimes contra a imprensa, né? Depois foi com o advento da Carta da República de 88, né, foram surgindo vários princípios constitucionais que, inclusive, após a época da ditadura, porque é importante falar, né, nós esbarramos num problema, vamos falar assim, processual, porque nós temos a liberdade de imprensa, que é um princípio constitucional que também deve ser respeitado, né, o direito à informação, né, o Brasil mesmo passou por 21 anos aí de ditadura, que isso foi lutado, né, a duras penas, mas também nós esbarramos com os direitos da pessoa, os princípios constitucionais, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é totalmente ferido quando ele tem um acusado ou um investigado, né, na fase de inquérito policial, ele é antecipadamente condenado pela mídia. Por quê? Né? Eu falo assim, quando eu comecei a estudar esse tema, eu falei, mas eu tenho que achar uma resposta para essa situação. Eu vejo que, muitas vezes, e olhando diversas reportagens nos casos de grande influência midiática, como que, para mim, os casos do Nardoni foi, para mim, no Brasil, é o que mais teve repercussão midiática, né? E qual que é, e diversos outros tipos, qual que era a natureza? Porque como funciona isso? Eu até conversando com um delegado amigo meu, mas quantas Isabelas Nardoni, infelizmente, né, com tristeza a gente fala isso, elas morrem, né, durante todo o ano, e por que a mídia ela pinça determinado caso para poder repercutir a repercussão geral que traz, né, esses casos? Muitas vezes a gente vê, eu fui observando, né, sistematicamente, que são casos em que vão vender, né, o interesse financeiro, né, das empresas. Hoje em dia a gente tem, salvo engano, no mundo, com exceção da Cuba, Venezuela e China, no resto do mundo inteiro, todas as empresas, elas são de natureza privada, né? Então tem esse interesse mercantil de vender uma informação, né? E a questão não é simplesmente, o problema não é transmitir a informação pura e simplesmente, como eu disse, né, é um direito, é um preceito constitucional também a liberdade de imprensa. A questão é que nós esbarramos e ferimos, por exemplo, um princípio constitucional e do direito penal, que é o princípio da presunção de inocência. Né? O princípio da presunção de inocência, ele fala que todos nós somos considerados inocentes até ter um trânsito e julgado uma sentença condenatória. Então, a mídia, quando ela veicula uma informação, dependendo da forma como é vinculada, ela já está antecipando e condenando aquela pessoa que ainda vai ser investigada, processada, né? E foge muito das provas que estão no processo. Essas garantias constitucionais, que é para todas as pessoas, e essa violação, né, do direito, você tem o direito à informação, mas a informação de qualidade. Isso pode colocar, de uma certa forma, em risco a democracia? Você acha que, na sua visão, isso pode dar, em algum momento, alguma insegurança jurídica e acabar que isso vira, ao invés de nós produzirmos socialmente justiça, a gente começa a produzir vingança e não justiça? Com certeza. Acredito que sim, que fere sim o princípio da segurança jurídica, embora seja o preceito constitucional, né, o princípio da liberdade de imprensa, a questão é a regulamentação da forma como as informações, né, dos fatos, elas são veiculadas, né, para o telespectador. E eu falo assim como no direito, né, nós temos... se colocar na balança, né? O princípio da liberdade de imprensa e o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Da presunção de inocência. Por quê? O que pesa mais, né? Porque a pessoa que ela vai responder um processo, o filho daquela pessoa, ela vai para a escola no dia seguinte, a gente não sabe se a pessoa foi condenada, se ela fez aquilo, se ela cometeu aquilo. Tem diversos casos que isso aconteceu. O caso do goleiro Bruno mesmo, antes de ter instaurado o inquérito policial, já tinha uma capa da Veja, não lembro o ano, mas assim, indefensível.
indefensável. Então, assim, isso acontece muito, principalmente, eu gosto muito de trazer isso para nós operadores do direito também, que nós como seres humanos, a gente é passível de influência, né? A gente é passível de influência em todos os aspectos e níveis, né? E quem dirá a pessoa do povo, que são os 7 jurados que vão julgar ali uma pessoa que vai responder uma pena altíssima, né? Assim, como é que trabalha isso no tribunal, professor? No tribunal tribunal do júri. Isso. Como é que trabalha essa coisa da influência das pessoas, assim? Olha, Betão, eu vou falar que é uma questão extremamente complexa, porque, como eu falei, um crime de grande repercussão midiática, né, um crime para ser julgado no tribunal do júri, por exemplo, em Belo Horizonte, existe a primeira fase do tribunal do júri, né, tem o juiz sumariante, que é o juiz comum, juiz togado, ele escuta as testemunhas, né, explicando um pouquinho do processo, e a partir desse momento, havendo indícios de materialidade de autoria, se aquela pessoa cometeu ou não um crime, né, o juiz ele pode pronunciar ou impronunciar o acusado. Né, pronunciando, ele vai ser julgado, né, no tribunal do júri por 7 pessoas do povo. Né? O que acontece? O crime de grande repercussão midiática, geralmente, ele nasce, acompanha-se assim, aconteceu o crime, a gente pode ver Nardon, Isabela Nardon, o goleiro Bruno, Susana von Richthofen. Então, assim, existe uma intervenção o tempo inteiro, quando a mídia começa a intervir num processo penal, é desde o início. Eu gosto então, assim, a pessoa demora 4 anos, vamos supor, para um exemplo, para julgar um crime de tribunal do júri, né? Até esse crime ir para plenário do júri, a pessoa, a população, até nós mesmos, operadores de direito, a gente já foi totalmente influenciado, maculado pelaquela informação que está vendendo na mídia, o que é um grande problema, porque nós, como operadores do direito, né, nós temos o dever de observar as provas que elas estão nos autos. Né? Então, tem até um bordão, né? O que não está no mundo não está nos autos. Então, se não há prova concreta, passível de condenação ou absolvição daquela pessoa que está respondendo um processo penal dentro dos autos, torna-se um julgamento totalmente inseguro. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A região de São Sebastião das Águas Claras recebe melhorias e projetos da Prefeitura em parceria com a comunidade. A Prefeitura Municipal de Nova Lima, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, realizou no ano de 2017 várias intervenções em São Sebastião das Águas Claras, conhecida como Macacos, como o patrulhamento da Alameda Jatobá, Alameda Mico Estrela, Rua São Luís, Rua da Servidão e Estrada do Engenho, além de operação tapa-buraco na Jardim Amanda e Estrada dos Mendes, além de intervenções na área central como Rua Dona Maria da Glória e Alameda dos Ipês. Para o ano de 2018, de acordo com a nossa programação, várias melhorias irão acontecer. O governo realizou ainda as obras de reconstrução do piso da Rua 12 de Julho, reconstrução do piso na Alameda dos Ipês, forragem com minério e terraplanagem no Parque do Engenho e Jardim Amanda, capina, limpeza de bocas de lobo, pintura de meios fios e remoção de entulho e lixo. Fala, cidadão! A Prefeitura de Nova Lima está fazendo serviços de melhorias nas vias públicas de São Sebastião de Águas Claras. E a Bacia Viva, com a participação da comunidade, está fazendo calçamento ecológico e está ficando muito bonito. Para realizar mais ações, a Prefeitura conta com a participação da comunidade, como no curso prático oferecido pelas empresas Bacia Viva e a Vale. Com o assentamento do piso Pavier, conseguimos atingir 4 objetivos.
unir e envolver a comunidade, escola, empresas, comerciantes, capacitar assentadores, pessoas da comunidade local, transformar um problema ecológico rejeito de mineração em solução e recriar espaços para a população. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos, tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Muito bem, voltando aí com cultura geral. Doutor André, quais são... A gente estava falando aqui nos bastidores que depois que acaba, a gente vai para o intervalo, a gente continua o programa, viu, gente? Os fatos que os consumidores deveriam se atentar, quais seriam as dicas mais importantes assim, para os consumidores? Sim, nós temos que falar com os telespectadores, sim, sobre esse caso, porque é uma grande questão. A ideia não é que sempre instaure um processo com um advogado. Talvez, sim, seja uma boa saída instaurar sim um advogado. A grande questão é que deve-se atentar que não existe um espaço ali na lei onde o juiz pode decidir, de acordo com a convicção dele. Isso existe, e isso depende de como o consumidor demonstra os fatos naquele processo. E aí ele tem um momento certo de mostrar, ele tem as ferramentas para demonstrar que ele realmente sofreu com aquela situação. Ele deve pedir para poder produzir prova testemunhal quando tiver testemunha, sim, do sofrimento dele, porque tem muitos juízes que entendem que ele não comprovou o dano moral. Comprovou o fato, comprovou a falha na prestação de serviços, mas ele não comprovou o sofrimento, a intensidade suficiente para gerar uma condenação. E ali seria um ponto importante, sim. Leve testemunhas, às vezes faça uma consulta anterior de viabilidade com um advogado, também pode ser uma saída, quando a causa tem um valor muito pequeno, né? A pessoa pensa, poxa, não vale a pena contratar um advogado, né? Sairia mais caro contratar um advogado. Também é um caminho interessante. Uma consulta valeria muito a pena, né? Vale. A gente tem os PROCONs, né? Também é um caminho. Né? É um caminho, pelo menos, uma consulta com o PROCON, um pedido administrativo no PROCON, não inviabiliza um posterior pedido de indenização. São coisas distintas. Às vezes eu vou no PROCON e em determinado momento eu posso procurar o PROCON para que troque meu aparelho celular. Eu comprei e veio com defeito, me atrapalhou. Troquei no PROCON, tudo bonitinho, mas eu penso assim, poxa, isso me gerou um sofrimento. Vou procurar o judiciário. Também é possível, não tem... Uma coisa não elimina a outra, né? A via administrativa não elimina. O importante é que o consumidor explore a ideia de que no judiciário a coisa não é pronta, é construída. Eu devo construir durante o processo a convicção do juiz, a convicção até minha própria de que aquela situação gera um dano, gera um dever de reparação, ou não, ou também o consumidor tem que pensar no momento de desistir, quando ele percebe, poxa, que eu não sofri tanto, né? Talvez seja o momento de eu recuar, também tem isso. Por isso, talvez a consulta com o advogado seria interessante antecipada. Essa questão assim, é muito complicado a gente falar isso, porque parece que a gente está advogando literalmente em causa própria, mas eu acho que essa orientação é importante, porque às vezes rola esse preconceito das pessoas, pensam, eu não vou lá procurar, mas quando na realidade ele deve procurar, que às vezes nem compensa, o advogado já orienta para ele, fala, acho que aí nem compensa você mexer com isso, ou compensa sim, né? No caso do direito, a gente tem o cidadão comum tem uma dificuldade, porque o direito envolve lei, envolve abstrações muito fortes, né? São coisas que não são palpáveis a princípio, mas que geram uma repercussão no mundo real. E a gente sempre usa, sempre que eu posso usar a analogia com a medicina, é um raio-x, é uma tomografia que você faz, né? Como você descobre, você não vai tomar uma medicação, fazer uma quimioterapia, sem descobrir exatamente que você tem um determinado problema que exige esse tipo de medida, né? Para não pesar a mão num tratamento desnecessário. O advogado, sim, é muito acessível, hoje é muito acessível, a gente tem muito advogado, né? A gente estava falando nos bastidores, né? Tem muito advogado no mercado, muito advogado bom, boas faculdades, sempre tem um parente, né? Tem um amigo, um conhecido, vale a pena procurar a OAB, Defensoria, PROCON.
Sempre. Doutor Cássio, esse negócio do porte de arma para advogado, como é que ficou essa situação toda? Ainda não tem nada definido, né? Tem um projeto de lei que está em votação ainda. Teve um parecer favorável, porque aí volta na Constituição. Como já foi falado aqui, tem os princípios da Constituição. A Constituição rege que tem que ser igual numa linha de hierarquia entre juiz, oficiais da justiça, como o advogado. Então, como tem que ser na mesma linha e eles têm o direito, esse projeto de lei foi proposto em cima disso, em cima de um pedido dentro da Constituição que liberasse o porte de arma para advogado. Mas isso ainda não é nada concreto, é um projeto de lei ainda, embora tenha um parecer favorável, mas ainda não tem nada certo. O senhor é a favor ou contra? Assim, vou te colocar numa fria. Assim. O João não contou para vocês isso não, mas de vez em quando eu faço isso aqui. Se você não quiser responder, não tem problema nenhum não. É só porque eu sou a favor do porte de arma. Uhum. Assim. Eu sou a favor. Sim. E arma branca, assim, tem nessa situação toda, a gente estava falando aqui, pô, a pessoa às vezes tem uma espada, tem uma faca e tal. Como é que fica toda essa situação assim com relação a essa questão de portar uma arma e às vezes a pessoa está com uma arma branca e sem saber que aquilo ali pode ser considerado uma arma? Então, isso é muito complicado. Até porque você falou espada, tem uma espada que ela tem característica, ou é semelhança ou é igual à espada utilizada pelas Forças Armadas. Essa sim é considerada crime, sim, e arma de uso restrito. Ela está na norma da Polícia Federal e ela é considerada arma de uso restrito. Já a faca é mais complicada ainda, porque se for olhar pela lei, como eles falam no dito popular, tem que ter 2 dedos só de lâmina, porque no caracterizado não daria para fazer uma perfuração fatal. Então, se for olhar, seria um canivete, uma coisa assim. E já tem punição, já tem casos ocorridos de polícia que encontra faca no veículo e é enquadrada a pessoa por estar portando aquela faca no veículo, mesmo sendo branca. Gente, vamos ficar atento aí nesse negócio aí. Quem tem um canivete, quem tem faca, quem tem essas coisas dentro do carro, tira tudo, né? Doutora, qual é a influência das redes sociais hoje no mundo real? Nessa questão toda do tribunal do júri, do convencimento dos jurados e tal, como é que como é que relaciona tudo isso, assim? Então, Betão, eu vejo que as redes sociais, né, Facebook, WhatsApp, hoje em dia eles têm uma característica de viralizar a história com muito mais facilidade, né? Uhum. Então, muitas vezes a informação que ela é repercutida na televisão em 1 minuto, parece que em menos de 10 minutos aquela situação ela já correu o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro. Então, hoje em dia eu vejo que, fazendo um paralelo, né, com os crimes que foram julgados, que tiveram grande repercussão, que não tinham essa grande influência das redes sociais como é hoje, né? Você imagina, se daqueles crimes, né, Nardoni, Richthofen, Bruno, as redes sociais elas não tinham a grande força que tinham hoje. Então, vem com um viés de fomentar ainda mais a repercussão que muitas vezes é negativa, né, trazendo um juízo de condenação para a pessoa que está sendo acusada ou investigada. Falando em mídia, recentemente teve do Tribunal Eleitoral, né, que foi uma mensagem circulando que pagaria uma multa se não fizesse o cadastro até dezembro, e tomou uma proporção muito grande. Tem passou golpes, né? Teve a da CEMIG também, né? Teve uma outra também que aí saiu espalhando, né? E muitas vezes as informações elas não são verídicas, né? Essa que é a controle, questão da né? insegurança. A internet não tem controle. E dessa sentença a gente não tem como recorrer, eu falo isso, né? É essa que é a grande questão. Porque o que é vinculado muitas vezes causa irreparação, que né? Não tem reparação, né? Agora tem um detalhe, né, doutora? Por exemplo, se conseguir identificar, se a informação for falsa, conseguir identificar, quem compartilha também pode ser responsabilizado? Sim. Né, aí já entra na esfera, por exemplo, eu vejo isso muito acontecer com crimes contra a honra, né? Muitas vezes difamação, a pessoa injúria, calúnia, enfim, a pessoa ela propaga uma informação que ela não é verídica, né? Ela pode responder sim pelas sanções penais atribuídas ao fato com que ela está repassando. Vamos deixar umas dicas aí para isso aí. No Natal, esse período agora de exacerbado, né? Todo mundo querendo consumir e tal. 13º. Quais são
as preocupações que o consumidor tem que ter? Porque ele compra muito no impulso, né? Sim, é preventivo, né? Primeiro, preventivo. A gente veio com a ideia de falar do processo, mas sempre o processo a gente pensa nele como num jogo de xadrez, né? A gente pensa na jogada adiante. Então, tratou com empresas, sempre procure empresas confiáveis, né? Tá tendo muito golpe na internet, muitos golpes. Tem que testar os sites, realmente. Contatos por escrito, e-mail, sempre tentar manter os contatos, que isso vale como prova no processo. Protocolo de atendimento, fotos de comprovantes de pagamento também são essenciais. E sempre fazer esse tipo, desconfiar, né, de ofertas maravilhosas, aquelas né, assim, mirabolantes, né? Teoria dos jogos, né? Os caras oferecem um negócio de 1.000 por 200, é óbvio que tem alguma coisa por trás ali, né? Eu presenciei um caso da Black Friday, que eles utilizaram o layout das grandes lojas como Americanas. Foi um exemplo, Casas Bahia, enfim, todas essas lojas de departamento. Com o site, você clicava do Facebook, já ia para um site, só que a oferta especial era um iPhone novo por R$2.000, sendo que ele custa 4, acho. E lá sempre, o único link que funcionava é compra agora, com boleto. Não aceitava nem cartão. Era um compra agora, assim, a oferta está acabando. Se você tentasse clicar em outro, no menu do site, dessas grandes lojas, né, da imitação, não funciona. Quer dizer, mas a pessoa está com tanto medo de perder aquela promoção, eles colocam um caráter de urgência tão forte, né, e um preço, a metade do preço de um objeto assim que é um sonho de consumo. Às vezes o filho pressiona, né, o meu tá louco com o celular. Né? E às vezes a pessoa cai, mas não pode, a gente tem que ter calma, promoção sempre vai existir. A gente está num momento econômico onde as lojas querem vender, elas, é cíclico, né? Eu costumo pesquisar o mesmo produto durante meses. Antes, e eu percebo que realmente aquela promoção imperdível que me fez até suar frio, falando, vou comprar esse produto, ela voltou várias vezes no meio do caminho nesses meses. Então a gente tem que ter essa frieza e procurar sempre o caminho do que é confiável. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Foi um prazer. Deixa uma dica para o pessoal, assim, de final de ano, das pessoas que acompanham também muitas dessas informações e compartilham dessas informações na televisão, nas redes sociais também, com o cuidado que elas devem ter, né, com isso. Deixa uma mensagem para as pessoas, assim, para que as pessoas se sintam estejam mais atentas a esse tipo de coisa, assim, para não propagar coisas indevidas, né? Então, Betão, se eu fosse olhar assim, a maior dica que eu gostaria de deixar assim, nessa experiência aqui, né, de hoje, seria ao respeito à figura do advogado, sabe? Porque o advogado, né, no artigo 5º da Constituição, no artigo 133, é indispensável, né, a administração da justiça. Então, para as pessoas terem consciência do dever constitucional à defesa, né? Porque quando a gente fala de influência, né, da mídia, muitas vezes se esbarra muito na atuação do profissional, principalmente do advogado de defesa e principalmente do advogado que é criminalista, né? Onde muitas vezes a nossa figura é confundida com a figura do acusado, sendo que nós somos porta-vozes, né, do direito, né? O que nós fazemos é defender o Estado democrático de direito, né? Dar à pessoa a voz, né? Então, assim, quando a mídia, ela veicula alguma informação, né, para as pessoas terem consciência de que aquela pessoa ainda vai responder um processo, né? Não há juízo de certeza, né? Aquilo ainda vai ser discutido, né? Que cabe ao advogado, ao operador do direito, né? Ao defensor público, ao magistrado, né? Ao promotor, a cumprir aquele papel que lhe é instituído, né? Então, porque muitas vezes a gente vê isso, né? A figura do advogado, em todos esses casos que eu trouxe, a figura da defesa foi aviltada, assim, de forma, principalmente as que têm influência midiática, né? Advogados sendo agredidos durante o curso do processo, então, por desconhecimento.
julgamento, né? Porque a pessoa, ela ainda vai responder um processo. Então, essa condenação antecipada, se o indivíduo, ele, lá na frente, ele é absolvido do fato que foi narrado na denúncia, né? Mas a absolvição, a mácula dessa imagem é muitas vezes irreparável, né? Então, eu gostaria de deixar realmente essa mensagem, assim, né, do respeito à figura do advogado, né, principalmente do advogado criminalista, que a gente sofre bastante com preconceito. Na vez não é o preconceito, às vezes é a falta de conhecimento, né, de que nós estamos atuando em virtude... O advogado é como se fosse engenheiro, arquiteto, exatamente, né? Qualquer profissão. Exatamente. Né? É uma profissão qualquer, como qualquer outra. Né? Exatamente. Então, essa é a minha mensagem. O doutor Cássio, para quem está lá com aquela... Deixa aí uma mensagem para quem está com aquela arma lá, então, guardadinha lá. Ai, meu Deus do céu, esse cara colocou essa pulga atrás... A intenção de trazer essa lei não foi um questionamento, que a lei realmente é boa, vai punir com mais rigor os criminosos que têm a arma de alto poder. Só que é interessante falar isso, que ela não foi feita para o cidadão. A lei foi feita para o cidadão, para proteger o cidadão de bem, não é isso? De bem, certo. Não falo nada contra a lei, que ela caracterizou o crime hediondo do porte de arma de registro restrito. É muito interessante, que a arma de alto poder lesivo, que tem hoje, que é uma grande dificuldade da polícia enfrentar os criminosos com essa arma, vai ser um caráter punitivo mais pesado. Isso é interessante. Só que a intenção de trazer essa lei aqui foi para demonstrar que aquela pessoa de bem, que tem aquele revólver ali guardado, igual eu estava falando antes, foi falado, tem aquele revólver de baixo poder, que tem guardado, que ela tem a numeração suprimida, ela vai caracterizar também o crime hediondo. Então, as pessoas que têm esse revólver guardado, essa arma, que tem o número suprimido, que ele desfaça dela e toma as providências cabíveis, porque a lei também vai ser para ele. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez nessa sala de bate-papo. Amanhã estaremos de volta com mais programa. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.